Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Profissão Mercado, podcast oficial de carreiras de profissões do mercado financeiro. A gente fala sobre vários insights, sobre o dia a dia do mercado financeiro. Hoje tem uma convidada super especial, a senhora Bianca Juliano, uma super história para contar pra gente. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, é uma honra. Vai ser muito divertido. Galera, quem não conhece a Bianca, olha só o currículo dela. É administradora, especialista em carreiras do mercado financeiro, educação online, assessoria de investimentos e processos de gestão, performance e liderança, vocês já vão entender. Sócia da XP faz pouquinho tempo, desde 2007 e na companhia desde 2006. Gente, são 16 anos de XP, é uma vida. E participou de muita coisa, desde a estruturação comercial do XP Asset, da EcoFounder e do B2B. E, gente, muita coisa. Estruturou a universidade online de treinamentos da XP, processo de distribuição do B2B. Cara, é muita coisa. E, tipo, são 16 anos de carreira dentro de uma instituição financeira, é realmente uma vida. Mas eu acho que a tua grande qualidade é ser intraempreendedora. E é uma coisa fantástica. Eu queria que tu começasse, enfim, te apresentando com as tuas palavras, né? Não com um currículo estático aqui, falando um pouco de ti. E, poxa, como é que tu começou a carreira? De onde que tu é? É super importante para a galera que acompanha a gente, para ver que não é só de Faria Limes no mercado financeiro. Puxa, com certeza, né? A gente vem galgando aí já de longa data e não é da Faria Lima, não. Bom, então é um prazer, como eu já disse, estar aqui. Vou falar rapidamente, depois a gente vai... que não tem como contar, né? Nem toda a história a gente pincela e depois a gente vai comentando mais. Mas assim, né, Kleber, acho que comecei como assessora de investimentos, como agente autônoma de investimentos na XP, quando ela era um escritório de agente autônomo, ela não era uma corretora. Então, fui lá, fiz a prova da Ancor, me certifiquei, comecei a trabalhar captando clientes. E captando esses clientes sempre através de educação. Foi esse o meu processo inicial básico, primordial e essencial para dar certo. Porque eu não tinha carteira de clientes, eu não tinha originalmente base de clientes de uma experiência profissional anterior, até já tinha trabalhado em banco, mas era na linha de crédito, era na frente, outro lado, né, da moeda, não tinha base de clientes com potencial investidor, então tive que montar realmente do zero essa carteira. Não tinha também clientes, relacionamento milionário, né, família milionária, não. Tive que ir plantando mesmo. Então, aquele bom e velho modelo que o Guilherme, né, o Guilherme Benchimol fala tanto, ele funciona, né? E se alguém já testou e dá certo, não tem por que a gente inventar a roda. Vamos reproduzir, vamos aplicar. Eu testei e o negócio funcionou brilhantemente. Foi legal que eu descobri também um apreço, um carinho muito grande pela educação e, de alguma maneira, isso acabou ficando comigo ao longo de toda a jornada, depois a gente pode voltar nisso. Mas, com o tempo, isso foi dando certo. Então, era muita palestra, muito curso, eram uns cursos de finais de semana, todas as noites com palestra durante a semana, era realmente uma jornada intensa. Ao longo dessa caminhada, fui formando a minha carteira de clientes e deu certo. Depois, acaba sendo uma caminhada muito natural, né? É comum isso acontecer. Quando a gente se destaca como na assessoria, né, consegue construir uma carteira de forma legal, com qualidade, é muito comum a gente se tornar, então, um líder de equipe, né? Porque aquilo que a gente está fazendo bem, a companhia, ela se interessa, ela tem vontade de ver aquilo ser replicado. Até para ganhar a escala, né? Total, faz muito sentido, né? E aí foi assim que aconteceu, né? E foi muito legal, porque foi em 2006 que eu entrei na XP e em 2007 eu já estava me tornando sócia. E foi muito bacana, porque eu recebi, né, nas palavras do próprio Guilherme, nunca vou esquecer disso, porque foi muito emblemático para mim, eu recebi dele um e-mail, assim, para me dar a notícia, né? Que foi super legal. Por escrito ainda. Por escrito. E ele escreveu assim: Bianca, nós te queremos como sócia, porque você é uma máquina de fazer acontecer. Seja bem-vinda. Eu acho que tu tá sendo, até de certa forma, muito modesta. Porque hoje, a gente tá em 2022. Poxa, tem um monte de influencers. Tem o Ti, tem o Perini, tem a Nath Arcuri. Todo mundo fala de investimento, todo mundo fala de bolsa. As pessoas estão na bolsa, as pessoas estão investindo em tesouro direto. Gente, vocês não têm noção que ela tá falando de 2006, 2007. A XP, ninguém sabia o que era a XP.
era um universo completamente diferente. E eu acho que a vertente da educação, é óbvio que se provou um negócio genial, mas, de certa forma, eu acho que o Guilherme conseguiu enxergar lá atrás que era a única alternativa. Porque as pessoas não conheciam o XP. As pessoas não conheciam Bolsa de Valores. E acho que vale lembrar a história que vocês não começaram no Rio de Janeiro, vocês não começaram na Faria Lima, a XP começou em Porto Alegre. Então, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Benchimol, ele saiu da casa dele no Rio de Janeiro, foi para o Rio Grande do Sul, que, poxa, também já não era o centro do mercado financeiro. Então, tudo isso que a Bianca está falando, que vocês estão imaginando, vocês imaginem a dificuldade na 10ª potência, porque eram outros anos. E não tinha um WhatsApp para marcar call com o cliente, não tinha call, era olho no olho, presencial, palestra, chamar a galera, ir no curso de fato, ir lá, tomar cafezinho, repetir aquela mesma história 1 milhão de vezes, né? Total. E é bem isso, assim, ninguém conhecia o contexto de investimento em bolsa, as pessoas tinham muito medo. Imagina um escritório de agentes autônomos de investimentos, que é um nome confuso, complexo, pouco conhecido, hoje ainda pode ser muito mais, né? Esse nome tem outras formas de falar, por exemplo, assessor de investimentos, assessora de investimentos, que é mais amigável. E eu lembro também, até estava te contando ali, né? Antes da gente começar aqui, que eu ligava para me apresentar, né? Ligava para prospectar, para começar uma conversa. Eu dizia assim, oi, aqui é a Bianca, da XP. O quê? Windows? XP? Não, obrigada, já tenho. Eu falava, gente, para tudo. Eu dizia, não, deixa eu voltar. Eu quero te fazer um convite, eu quero te convidar para assistir uma palestra. E aí eu vou te explicar e tu vai entender do que eu tô falando. Porque não dava para começar dessa outra maneira. Não tinha um outro approach. Eu, pelo menos, não conseguia. Então, eu realmente me abracei muito nisso. Me abracei, segui. Peguei carona e deu certo. E daí desenrolaram vários anos. Ao longo desses anos todos, eu passei por muitas áreas dentro da empresa. Então, são 16 anos, devem ter sido uns 12 projetos e mudanças. Agora, tu acredita que lá em 2007, tu tinha noção do tamanho que a XP podia se tornar no mercado? Não, eu vejo assim, a gente sabia que todo mundo tinha... Como é que eu posso te... Tinha uma convicção de que estava no lugar certo na hora certa. Tinha uma energia, se eu falar isso talvez pareça um pouco abstrato, mas é um pouco místico, mas eu juro que a gente tinha essa convicção. A gente não tinha o plano desenhado, entendeu? Mas era sempre assim, ó, o primeiro passo. A gente sempre olhava para frente e enxergava qual era o primeiro próximo grande passo. Foi sempre assim a caminhada, né? Então, a gente é um escritório de agente autônomo. Qual é o nosso primeiro próximo grande passo? Ser uma corretora. Sendo uma corretora, qual é o nosso próximo grande passo? Ser a maior corretora independente do Brasil. Check. E a gente ia assim, ó, check, check, check. Então, assim, eu lembro quando a gente realmente conseguiu ser no dia que a gente fez, né, o maior número de movimentações, sendo a maior corretora do Brasil, independente do Brasil, né, assim, saiu um anúncio de página inteira na 0 Hora, foi mega emocionante. Então, cada conquista, por mais que sejam essas pequenas que eu tô falando agora, elas foram essenciais para chegar nas grandes que vieram depois. Aí depois vem um fundo, um Actis da vida, um fundo inglês, aportar, depois vem um General Atlantic, depois vem um Itaú, depois vem um IPO. Então, assim, para chegar em todas essas, tem outras que foram muito simbólicas, mas que talvez para o mercado, para quem está do lado de fora, passem batido, mas quem estava lá dentro foi muito... Eu lembro de todas, né? Para mim, todas elas tiveram o seu valor. Então, eu acho que a XP sempre teve, as pessoas lá sempre tiveram essa convicção, essa obstinação, esse foco, essa intensidade. Não era assim, a gente não estava ali a passeio, entendeu? A gente tinha... e cada vez que a gente chegava a gente desenhava o próximo, entendeu? Então, foi assim essa jornada. E eu acho que, claro, aí chega uma hora que os desafios começam a ficar de outro patamar, né? Mas é isso, acho que o prazer foi... assim, tem que ser prazeroso ao longo da jornada. E o prazer é ir trazendo essas conquistas e construindo. É muito desafiador, né? Imagina, a gente olhava para o que a gente via à frente. O primeiro grande sonho, como eu disse, era ser a grande corretora, né? Depois, sendo a grande corretora, a gente começa a almejar um sonho maior, ser uma plataforma,
poder ter multimarcas, multiprodutos, ser isento, né, de viés de produto, buscar o modelo lá de fora. Mas, assim, é uma coisa de cada vez. Não foi desde o início sempre esse o grande sonho. Mas era uma vontade muito grande de fazer acontecer, sabe? A XP tem uma pegada muito forte de execução. Até porque se tu imaginar que a XP é uma empresa de mais ou menos uns 20 anos e as instituições que são do tamanho semelhante são centenárias. Então, alguma coisa muito bem feita, todo mundo da XP fez. E eu te pergunto, poxa, a Bianca lá atrás era uma menina jovem, ainda é jovem, mas era bem mais jovem. E, poxa, começou como assessora de investimentos, hoje tu tem umas funções gigantes dentro da XP. Como que tu foi evoluindo como profissional? Porque, obviamente, quando vocês iam conquistando cada um passo, a tua responsabilidade duplicava, triplicava cada vez, e gerenciar equipes e processos, e uma responsabilidade nova. Então, onde que tu estudava? Por exemplo, tu ia muito na área acadêmica, tu lia mais livros, tu estudava lá fora. O que tu fazia para te desenvolver como profissional e conseguir, de certa forma, entregar a expectativa de novos desafios? Olha, assim, eu pessoalmente sempre fui uma pessoa de estudar. Eu sou uma pessoa dos livros, tá? Então, aquela que estudava, eu sempre estudei para prova, sempre gostei de ler, de estudar, fui dedicada desde a vida toda no colégio para frente. Qualquer pessoa aqui, se tiver algum colega meu de colégio, vai saber que vai concordar. Então, ao longo da jornada, eu sempre eu sempre busquei muita ajuda em leituras, cursos também, muitas férias. Já viajei e durante as férias fazendo curso e mesclando curso com férias, por exemplo. Coisas que são legais, que dá pra gente fazer. Porque, assim, ao mesmo tempo era muito intensa a jornada. Então, não é fácil. Muitos cursos eu comecei e não consegui até o fim, porque não foi fácil conciliar. Mas tá tudo certo. Por cada um por onde eu passei, eu sempre aprendi, fora as pessoas que eu conheci. Então, tá tudo ok. Mas vários eu consegui ir até o fim e por aí vai. Aí eu acho que o legal é a gente se conhecer muito, sabe? Como pessoa, como profissional. Então, não é a coisa mais trivial, concordo, mas com a jornada, tu vai entendendo como tu é, que profissional tu é, quais são as tuas fortalezas, aonde que tu consegue realmente fazer diferença. O que é aquilo que te acelera, né? Que te coloca na tua melhor execução, na tua melhor entrega. Aquilo além de ser aquilo que te motiva. Então, quando tu vai se conhecendo dessa maneira, né, e vai ficando forte, cada vez mais forte naquilo, a empresa também vai. E ela precisa de alguém com aquela característica, ela vai, ó, aqui. Ô, Bianca, aqui. Projeto aqui. Então, agora falando do meu perfil, assim, eu sempre fui aquela pessoa de entrar nos projetos quando eles precisam ou iniciar, fase inicial, start, ou já começou e a gente está buscando a fase de ou uma reestruturação ou uma aceleração ali de resultados. Então, é sempre muito aquela fase do trabalho pesado mesmo, sabe? De início de projeto. Então, estruturei muitas áreas. Se tu for olhar, é sempre estruturando, sabe? Testando, estruturando, medindo. Sou muito organizada. Então, assim, muito processual. Então, trabalho muito bem com projetos e com processos. Então, a coisa foi se unindo. Aí vai juntando tudo isso e vai se criando essa característica, que é muito boa para montar um negócio do zero ou acelerar ele na primeira fase. E aí eu fui então, passando por várias... Deixa eu te interromper, porque claro. Pra gente estruturar um negócio do zero ou para acelerar, eu também sou essa pessoa. Eu sou muito de levar um projeto de 0 a 1. Então, vamos startar alguma coisa e levar até o ponto 1, não de transformar um negócio gigantesco. Ou também de dar um reboot. Nós tem esse projeto ali que tá uma bagunça. Peraí, deixa eu dar uma mexida aqui, dar uma organizada, esse tipo de coisa. E aí, tu tem que ter, obviamente, habilidades especiais para isso, né? Então, a gente não é bom com tudo. E a pergunta que eu tenho para te fazer é... A gente vai entrar daqui a pouco, tem bastante experiência em educação, mas quando a gente é pequeno, a gente está na escola, as pessoas querem forçar a gente a basicamente ser medíocre. Então a gente tem que estar na média e passar em tudo.
Tu acha que para a gente se destacar no mercado financeiro é melhor a gente dar uma ênfase naquelas coisas que a gente é bom e ficar cada vez melhor? E, de certa forma, atender alguns objetivos específicos de uma empresa na nossa carreira? Ou talvez ser um medíocre, um generalista, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é sempre bom a gente buscar as nossas fortalezas e aperfeiçoá-las ainda mais. Eu acho que esse caminho, ele acelera mais. Ele traz mais resultados, te faz mais feliz, fica todo mundo... Entre aspas, não é na zona de conforto, ele te deixa mais confiante. Porque confiante é diferente de estar na zona de conforto. Confiante é tu se sentir preparado, tu tá assim, né? Tu tá com muita... tá com a vontade, mas tu também tá com aquela... a gente vai conseguir. Que é diferente... Mesmo sendo um desafio gigante. Então, tu não tá com o desafio vencido, mas tu tá confiante para enfrentá-lo. E eu acho que quando a gente tá na zona que a gente habita na nossa fortaleza, eu acho que é mais fácil, na minha visão. Então, eu sempre vou sugerir isso. Agora, não acho que se a pessoa não tenha alguma coisa, eu acho que ela pode buscar, ela pode desenvolver. Não deveria ignorar. Não deveria dizer, olha, eu não posso fazer isso porque eu não tenho isso não é uma força que me pertence. Se ela quiser, ela pode. Vou dar um exemplo. Sei lá, uma pessoa que quer ser assessor... Tem muitas profissões crescendo no mercado. Assessoria de investimentos é uma e muitas pessoas me procuram e me buscam para falar sobre isso. E eu coloco, com certeza vou colocar no centro de uma importante competência para ser um bom assessor ou assessora de investimentos, a competência comercial. Ah, mas eu não sou aquele comercial nato, Bianca, tu acha que eu posso ser? É possível? Eu vou falar, se não é... Aprende. Aprende. Nesse sentido, eu acho que dá para aprender. Existe método, existe técnica comercial, existem hábitos que tu pode colocar no teu dia a dia que vão te transformar, talvez, numa pessoa comercial ou mais efetiva do que alguém que é naturalmente comercial. Eu concordo muito nesse ponto, porque... Poxa, a Top Invest, eu brinco que teve um sucesso do dia pra noite, porque eu comecei a gravar vídeos em 2011, se tornou um negócio em 2019 e aí explodiu. Mas eram 5 anos, basicamente tirando o dinheiro do bolso, acreditando no projeto. E no começo era muito difícil pra mim. Poxa, eu gravava os vídeos sem aparecer, era só a voz, só slide, e aos pouquinhos eu fui perdendo a vergonha. O primeiro podcast eu tava morrendo de medo e, cara, agora eu tô aqui curtindo a jornada. Então acho que a gente pode aprender as coisas, mas eu gostei muito da palavra que tu falou, feliz. Se a gente não tá feliz, se a gente não tá curtindo o processo, aquilo vai se tornar uma tortura pra gente e é impossível levar pro longo prazo dessa forma. E dentro da XP, eu acho que tu foi muito feliz de certa forma, eu acho que só tu pode falar, mas, poxa, tu passou por tanta coisa diferente lá. E como que tu virou uma intraempreendedora, né? Ou seja, se tu puder explicar o que é um intraempreendedor, pra quem não sabe também, mas tu passou por vários projetos diferentes e eu acredito que muitos deles saíram de iniciativa tua. Eu acho que assim, quando a gente... tem a ver com isso que eu acabei de comentar, de se autoconhecer, de entender o seu estilão ali, né? De trabalhar e aonde que pode agregar. E eu acho que esse intraempreender, né? Construir frentes novas, testar projetos novos dentro de um negócio que já existe. Então, vem aí o B2C, que é... Até podemos explicar um pouquinho, né? Mas o B2C da XP, que é a unidade de negócios própria, que capta clientes diretamente, sem a intermediação de um distribuidor, né? Sem ter o assessor ou assessoria de investimentos intermediando, ou seja, sem ser via rede de agentes autônomos. São duas frentes, 2 canais, né? De negócios. B2B, business to business. Então, é a frente de distribuição de escritórios de agentes autônomos, que tem escritórios no Brasil inteiro. É, assim, uma grande frente, um grande canal XP. E a nossa frente B2C, business to customer, que é a gente diretamente com o cliente. Então, aqui, por exemplo, é um bom exemplo. Aqui, essa frente foi desenvolvida ali dentro de casa, com muito teste. Eu pude testar, pilotar, a gente testou capital online, será que dá certo? Será que algum cliente um dia enviaria R$1 milhão abrindo sua conta pela internet? Será? Não sei, vamos testar?
gente só vai saber se a gente testar. O que parecia impossível, aquela velha história, né? Pode se tornar realidade. Então, isso que é legal, assim, acho que o espaço é muito convidativo dentro da XP, para o erro, para o teste, claro, aprendendo com o erro, e a gente tem que ser muito sagaz e muito esperto nisso, porque tem que cuidar, né? A gente pode errar. Tá, ok. Sim, mas errar para aprender. Calma, trazer algum resultado, né? Não, só um pouquinho. Não é brincadeira, não é ONG. Vamos respeitar as histórias, né? Vamos errar aprendendo, medindo. Eu gosto muito de uma palavra, eu falo, nem sei se isso existe, eu falo sistematizando esse aprendizado. Né? Então, aí eu tô sempre acroando aprendizado, né? Coletando experiência e trazendo isso para o jogo. Então, eu acho que o exercício do empreendedorismo ou do intraempreendedorismo, que seria esse empreender dentro de um negócio já maior, que já existe, ele requer algumas questões como estas. Aprender com os erros, medir, gerir. Gestão é uma coisa muito importante, porque eu estou gerindo um projeto, estou gerindo uma frente, uma área, seja o que for. Então, eu preciso liderar e gerir, né? Porque a gestão não é só, eu posso só liderar, eu posso só gerir, ou eu posso juntar as duas coisas que vai ser a melhor combinação. Então, eu tenho que olhar para números, indicadores, medir, metrificar. Né? Eu gosto muito desse negócio, eu fiquei meio viciada nessa coisa. Então... porque não é porque tu tá empreendendo de certa forma com um capital que não sai diretamente do teu bolso, não é porque tu não tem responsabilidades, né? Tem que pensar exatamente igual, como se fosse aquilo o fim da história. O senso de ownership, né? A cabeça de sócio igualmente, olhar a linha final do resultado igualmente, pensar sempre em fazer mais com menos igualmente. Acho que a cabeça de sócio tem que habitar. Aliás, eu digo mais, acho que dentro da XP e em qualquer outra empresa onde houver essa cabeça, só vejo pontos positivos. Em qualquer cadeira, pensar como sócio, eu nunca vi dar errado. Tem um negócio que eu falo assim, nunca vi dar errado. Tipo, não tem como. Impossível, é impossível. Tu já viu? Tu conhece? Não. Né? Se pensa como dono, mesmo sendo a função mais simples que tiver dentro da empresa, com certeza vai ter sucesso. É uma consequência. Talvez não venha na velocidade que a pessoa acredita, mas com certeza vai vir. Exato. E é isso, assim, quando me perguntam o que fazer para... muitas vezes, né? Várias conversas ao longo do caminho com pessoas que estavam buscando ali seu desenvolvimento. Bianca, o que eu tenho que fazer para ser sócio e tal? A primeira coisa que eu respondo é isso. Primeiro, pensar e agir como sócio. Depois vai acontecer, né? Muitas vezes isso... O ser sócio é uma consequência, né? Exato. Às vezes pega um pouco enviesado e aí inverte, né? Esse lance do B2B, tenho certeza que foi um grande desafio para ti como sócia. Porque, empresariamente falando, a gente chama isso aí de canal de distribuição, né? Onde que a XP vai adquirir seus clientes. E até então, o principal canal de distribuição, e eu acho que ainda são os assessores de investimento, que são autônomos vinculados à XP. A gente tem vários casos de Natura, de Avon, que tinham um canal de distribuição com pessoas que revendiam e começaram a vender por conta. Então, houve, de certa forma, uma canibalização. E tu enfrentou esse desafio quando tu começou a criar a área de B2B lá? Os assessores reinavam bastante, reclamavam, ou eles... Enfim, como que eles assimilaram isso? Como que a galera interna da XP assimilou essa nova área? Olha, o B2B, bem na origem do B2B, eu não estava no B2B, eu estava no B2C, tá? Eu migrei para o B2B, até posso contar rapidamente essa migração, foi curiosa, foi legal e divertida, porque eu estava no B2C, estruturando o B2C, nasce o B2C. O B2C estava dando tão certo, estava funcionando tão bem. O apelido carinhoso do B2C era escritório modelo. Por quê? Porque estava funcionando muito bem, a gente tinha aberto a plataforma, já estava nessa fase. Isso era mais ou menos o quê? Tentar buscar aqui no tempo. Eu arriscaria dizer que eu tô mais ou menos em 2010 aqui na minha imaginação, tá? Isso já aqui em São Paulo? No Rio? No Rio, isso. Pela minha memória, eu não sou muito boa com datas. Já tinham abandonado Porto Alegre? Já tinha. Eu acho que eu mudei para o Rio foi 2010. E aí, só para dar esse senso de contexto. Então, lá, a gente tinha
A gente tinha se unido, tá? Era o meu time comercial, a gente veio de Porto Alegre, esse time, tinha uma equipe Porto Alegre, Rio e São Paulo. Eu fazia a liderança dessa equipe e tinha me mudado para o Rio. Esse time, nós nos unimos a um time que estava começando, tinha 1 ou 2 meses, 3 talvez, de operadores, que estava sendo montada uma mesa da varejo, da XP, uma mesa própria. E a gente olhou para o lado e falou assim, gente, mas faz sentido a gente ter uma mesa que vende só bolsa e a gente aqui só focado em fundos. Se a gente quer ser uma plataforma com todo esse aparato que a gente tem aqui, né? Essa plataforma que está nascendo, maravilhosa, cheia de oportunidades. E a gente está assim, separado. Acho que isso aqui, né, faz sentido a gente plugar. E fez sentido, e a gente plugou, e daí nasceu esse B2C nesse formato que trazia dois profissionais. Tinha 2 cadeiras, os operadores e os assessores. Então, essa combinação foi muito positiva. Quem saiu ganhando, especialmente o cliente, porque aí a gente conseguia fazer a leitura do cliente de forma mais completa. O cliente... enfim, tinha uma cobertura geral, né? Não mais só de renda variável ou só para fundos. E aí começou o conceito mais amplo aqui da assessoria. Então, a gente começou a acertar muito mais tanto a qualidade do atendimento quanto o que trazia do patrimônio do cliente para casa. E os nossos números começaram a crescer muito, captação, toda a nossa produtividade, a gente começou a acelerar muito. E aí foi o primeiro escritório que virou a chave de só vender um tipo de produto para ter todo o portfólio. E aí, enquanto isso lá no B2B ainda estava o modelo de agentes autônomos mais focados em mesa, broker, operação, mercado de renda variável. E ainda tentando, a gente trabalhando, acho que isso era o primeiro ano da plataforma, mais ou menos assim na minha lembrança aqui. E aí que o pessoal me puxou lá do B2B para migrar para eu sair do B2C e ir para o B2B com o convite de levar as boas práticas. O que vocês estão fazendo aqui? Por que aqui está funcionando? Eu falei, olha, tem assim, né? Tem um princípio, é que primeiro tem 2 profissionais que atendem o mesmo cliente. Um que opera e um que tem a visão mais macro, genérica, mais 360, vamos dizer assim. E ele faz o approach inicial, ele faz a leitura global e aí ele direciona para a mesa. Mas tem isso aqui eu acho que muda o jogo. Coloquei como ponto essencial, um pilar desse tripé. Porque daí, olha só que legal. Quando eu recebi esse convite, eu falei, tu topa ajudar lá? Eu falei, olha, eu topo, mas eu não sei como eu vou fazer. Preciso pensar. Aí me recolhi, né? Chamei 2 pessoas do time que trabalhavam muito próximas ali comigo. A gente ficou quase uma semana em laboratório, pensando. Debatendo, pensando. Porque o que acontece? É a hora de tu decodificar o que tu faz, né? Tu analisar, é muito legal esse exercício. Uma engenharia reversa. O que eu fiz que funcionou de fato? Muito bom. Então, a gente colocou isso no tripé. O que mais que a gente colocou no tripé, no pilar lá, o uso de um CRM, porque eu tenho 2 pessoas atendendo o mesmo cliente, e a metodologia dos esforços, que era como a gente carinhosamente chamava. Isso, sim, era nosso método mais usual do dia a dia de trabalhar, olhando e medindo meios. Então, a gente olhava indicadores de reuniões, de ligações, intensidade, colocava lá para cima a intensidade comercial. Se a qualidade tá legal, o resultado vai vir. Isso é muito legal porque a galera acha que vendas é aquele cara bom de papo. Na verdade, o vendedor é um bom estatístico, porque ele sabe quantas ligações, quantas cold calls ele tem que fazer, quantos e-mails para agendar uma reunião. Ele vai desenhando um funil e é uma estatística, né? Então, quanto mais pessoas ele colocar no topo do funil, ou quanto melhor ele for a conversão do funil dele, se ele mexer um percentual de conversão em alguma das etapas ali, ele vai ter mais resultado lá no final. Exato. Então é muito mais estatística do que venda mesmo. E foi um processo também, né? Se for pensar. Então, esse tripé, a gente carimbou de Operação Everest. Então, por isso que eu falo que foi divertido naquela época na XP, tudo era rumo ao topo, rumo ao topo. Tinha várias brincadeiras e campanhas em relação a isso. E aí, eu fui rodar com essas 2 pessoas que eram do time, a gente foi rodar a rede. Foi assim que eu cheguei no B2B.
Aí eu falo assim, nossa, bem essa menina chega lá, né? Do nada, chega de outra área, da área que né? Não era do B2B, era do B2C. Que é da regra aqui pra gente. E veio trazer aqui o pacotinho de boas práticas dela, que legal, né? Mas olha, eu penso que ousadia, no bom sentido, mas que coisa boa ter tido essa coragem e ter tido essa vontade, porque era tão genuína a vontade de ajudar, de chegar no escritório e dizer, olha, eu realmente quero te ajudar, eu vi que deu certo lá, e dá tanto trabalho fazer sozinho que eu tô aqui para te dar um reforço e a gente vai fazer juntos. E aí a gente chegava no escritório, entrevistava as pessoas do escritório, todo mundo era, no geral, operador. E a gente olhava e dizia, olha, esse teu time aqui tem o perfil comercial e esse é o time de mesa. Olha isso, nesse nível. E foi muito legal. Poxa, o mercado financeiro, ele é majoritariamente masculino. Inclusive, o único lugar do planeta Terra que o banheiro de homem tem fila é no evento da XP. Né? Eu não vou esquecer do último evento da XP, na Expert. O banheiro de mulher nos eventos, né? Quem gosta de evento, tá sempre lotado e dos homens vazio. Lá na Expert era o contrário. O banheiro dos homens tinha uma fila gigantesca e as mulheres iam e voltavam tranquilamente. E, poxa, eu acredito que foi por muito tempo meio que o bendito ao fruto nessa operação. E a galera te respeitava, tu conseguia te impor. Porque, poxa, imagina, uma menina nova do sul, aqui na selva, São Paulo, Rio. Como é que foi essa experiência? Olha, eu acho que sim, eu acredito, tá, que sim, vejo que tem algumas situações, elas são pontuais, eu não generalizaria, sabe? No geral, eu posso dizer que sim, consigo ter esse sentimento, sabe, de que, pô, foi legal, eu consegui conquistar muito o espaço, acho que deu pra gente jogar juntos, sabe? E construir a história juntos. E eu acho que isso vai mudar, tá? Tá cada vez mudando mais, a XP tá cada vez mais aberta, acho que a empresa amadureceu também muito em relação a isso, o nível de consciência tá mudando, as coisas não vão mudar da noite pro dia, é um processo, né? Assim, eu sempre falo, de novo, já falei da palavra processo algumas vezes, confia no processo. Várias vezes eu me pego falando isso pra mim mesma, né? Confia no processo. Né? Porque não vai funcionar. Então, eu acho que é uma transformação, o mercado está passando por isso, mas a empresa está abrindo cada vez mais os olhos, está aprendendo mais e está se transformando cada vez mais. Acho que lá no início foi acontecendo, as coisas foram acontecendo muito assim, sem muito planejamento em relação a essas temáticas, sabe? Não, mas eu nem digo da empresa. A pergunta era mais referente ao mercado, porque o mercado financeiro, de certa forma, ele ainda, infelizmente, é muito masculino. Então, eu acho que tem uma coisa que foi importante, eu tive que buscar e eu tive que... Eu acho que talvez, assim, tem que correr uns quilômetros talvez a mais, tive que correr um pouco a mais, talvez sim. Na hora de entrar, de dar uma palestra, tem que passar muita convicção, tem que passar muita autoridade, tem que estar muito presente, tem que, sabe, assim, eu me entregava muito para aqueles momentos, porque eu acho que, não sei, de repente, o cliente está lá na frente, ele pode ter, né, o mercado envolve o cliente, né? Então, a percepção ainda do passado... eu acho que era diferente. Hoje, eu acho que não faz mais a menor diferença. Eu vou ser muito sincera. Cada vez que eu vou falar num lugar, que eu vou... Eu sinto assim, tanto faz hoje. No passado, quando eu entrava numa sala para dar uma palestra, alguma coisa assim, às vezes a gente vê alguns olhares tão para uma coisa, outros olhares para outra. Tu entende o que eu quero dizer? Então, acho que é um pouco disso, assim. O mundo vai amadurecendo, a gente vai sentindo. Mas eu entendo que só vai melhorar. E que a gente vai chegar... Assim, chega uma hora que as coisas vão se equivaler. Muito legal ver essa evolução do mercado financeiro, o respeito, a diversidade aparecendo também. Isso faz parte de um processo de lifelong learning, né? A gente tem que estar sempre aprendendo. E eu acho que foi motivado muito com isso que vocês criaram a XP Educação lá atrás, passou por alguns outros nomes. Qual foi o objetivo da XP Educação? Era, talvez, formar melhor o mercado, os profissionais para vocês? Qual que foi o grande insight lá atrás? Lá atrás, com certeza, o foco
foi preparar, né, formar mercado mesmo investidor, né, preparar, ensinar as pessoas, despertar. Eu acho que primeiro despertar as pessoas sobre o assunto investimento, o assunto finanças pessoais, educação financeira. Isso no passado. Agora, ela volta, né? Ela vem com força aí nos últimos 2 anos, ela volta, veio com o nome de Expede, mas agora resgatando o XPE, e agora ela tem um olhar para profissão, porque o mercado está demandando, está precisando de profissionais e tem dificuldade de encontrar profissionais preparados, né? Tu sabe muito bem disso. Então, eu acho que agora ela tem esse olhar um pouco mais voltado para carreiras e profissões. E aí até abre um pouquinho mais, não é só mercado financeiro, é negócios, né? Ela abre um pouco mais, abraça a tech, que também que a própria XP já não se posiciona mais só como mercado financeiro, é uma empresa de tecnologia, então tech, negócios, mercado financeiro, pega essa gama toda. De certa forma, vocês estão passando o conhecimento que vocês obtiveram ao longo dessa jornada para as pessoas, para formar mais profissionais no mercado. É legal que tu falou que a gente precisa de pessoas qualificadas, porque o mercado que mais cresce, obviamente, é tech. Todo mundo tem a ideia de desenvolver um aplicativo. Mas a galera não vê, às vezes, que o mercado financeiro está muito, muito, muito carente de profissionais. A gente precisa de muitos profissionais. E tem, basicamente, 2 pré-requisitos que eu digo para a galera. A gente precisa, obviamente, de ter uma certificação financeira. Então, seja lá qual for, cada profissão especificamente tem uma certificação obrigatória, porque é um pré-requisito. E ter esse aprendizado contínuo. E, de certa forma, eu acredito que vocês possam entregar, com a experiência que vocês tiveram do mercado de negócios, de finanças, de tech também, uma visão mais prática para as pessoas, através da XP Educação ou da Expede, enfim, voltada à prática. Porque, poxa, as universidades elas são muito, muito, muito teóricas. Às vezes você fica 4 anos estudando uma coisa que quando você saiu para o mercado, que o negócio nem existe mais, né? E eu vejo isso muito em alguns cursos de programação, por exemplo. A galera aprende uma linguagem que nem se usa mais em lugar nenhum. Total, eu acho que é muito isso. A proposta é exatamente essa, né? A XPE tem essa proposta de se ela traz para a sala de aula o que a gente aprendeu fazendo. E ela também vai, além dela tentar teorizar o que a gente aprendeu fazendo para ser repassado, ela também vai ensinar a fazer. Então, a proposta é ensinar com quem fez, né? Porque a gente desbravou esse mercado. É um mercado que não existia no Brasil. Por exemplo, o mercado da assessoria é muito típico. É talvez o nosso vocês principal... inventaram o mercado copiou. Exato. Acho que esse não tem como discutir, né? Acho que esse é bem pontual e bem marcado. Nesse, a gente desvendou, aprendeu, a gente foi lá fora. A gente foi aprender lá, foi olhar, foi entender, a gente estudou, a gente experimentou aqui, testou para cá, testou para lá. Foi aí a gente encontrou o modelo, modelou, rolloutou, deu certo, reproduziu. A gente é muito de compartilhar, né? A gente gosta de estruturar o que dá certo, pode ser reproduzido. Não tem segredo, né? Eu acho que a capacidade de execução é que vai definir se vai acontecer, se a outra pessoa vai fazer ou não vai. Porque, assim, não é o plano, certo? E sim essa capacidade de execução. Então, a gente traz para a sala de aula, a gente quer levar para as pessoas o que a gente aprendeu e como a gente fez e o que a gente já... Se a gente já comeu poeira, se a gente já errou, vamos já falar que a gente já errou aqui, já vamos trazer o atalho, não no sentido de as pessoas não vão viver suas experiências e aprenderem com elas. Claro que vão, só que elas já podem... e direto numa parte já evoluída dessa história, né? Porque é uma história, né? Uma história de transformação de como o brasileiro investe. É uma página de um livro de história. Em algum momento isso vai aparecer, assim, a gente está transformando. Tem um livro, inclusive, que conta sobre a história da Ambev. Tem a biografia do Paulo Lemann e tem um livro que conta a história da Ambev, de como surgiu a empresa. É um livro fantástico. Eu acho que um dia tem que sair um livro desse da XP, porque realmente revolucionou o mercado. Não estou nem puxando o saco, é um fato de verdade. Então, poxa, o principal concorrente, de certa forma, tentou comprar vocês, o CAD meio que não deixou... E hoje o mercado inteiro basicamente copia o que a XP inventou. Então, copiando, colando, replicando. Então, é realmente marcante. E dentro da XP, poxa, tu fez tanta coisa diferente. Tu considera, de certa forma, que tu fez transições de carreira lá dentro?
Ai, nem acho que transição de carreira. Acho que não. Acho que é só evolução da mesma carreira. Uma jornada muito... Ela é quase que... Toda vez que eu mudei, parecia tão óbvio aquela mudança. Tipo, mas faz tanto sentido, sabe? Olha, faz tanto sentido. É tudo tão... Foi tão natural. Essas transformações foram tão naturais que... Eu não cheguei a dizer assim, agora eu vou fazer uma transição, agora eu quero sair de uma área muito técnica de produto e quero ir para uma área muito mais comercial. Eu não fiz esse tipo de mudança. Eu não fui de back para front, eu não cheguei a fazer estas mudanças mais drásticas, no sentido de, sabe, de troca. Geralmente, eu sempre fui mais do front, sempre estruturas voltadas e envolvidas com assessoria ou educação e sempre envolvendo também gestão e projetos. Então, é muito... não sei a palavra que eu quero dizer aqui, mas é muito uniforme nesse sentido, sabe? Então, acho que eu não fiz uma transição brusca, assim, uma grande mudança. Mas eu mudei mais de 12 vezes, de 12 projetos, e toda vez que a gente vai, isso requer. Muda a equipe, muda a estrutura, muda o reporte, muitas vezes mudou a diretoria, muda não sei o que, muda muita coisa, tá? Então, são recomeços. E uma coisa que eu falo, quando me perguntam também, 16 anos em XP, não sei o que, e tem que saber que a cada semestre tudo começa de novo. Não importa o que foi feito, né? Nos 15 anos e meio para trás. Tem que fazer de novo. Aqui é assim, a gente tem que estar sempre evoluindo, tem que estar sempre entregando, sabe? A gente tem que estar sempre... Claro que eu vou aproveitar todo o passado e vou continuar construindo. Mas é isso. Então, acho que tem que estar sempre pegando fôlego. Fôlego. E a cada mudança, novo fôlego e nova construção. Tem que se relacionar, conhecer de novas pessoas, ler de novo o contexto. Isso é importante, leitura de contexto. Ler o contexto, passar o scanner. Uma visão 360, de fato. Total. Tem um conceito que eu tenho desenvolvido, estou trabalhando sobre ele, e eu chamo de liderança inteligente. Liderança inteligente, para mim, é a combinação do autoconhecimento com a leitura de contexto. Isso aí não significa ter liderança, ser líder de equipe. Entendeu? Tem a ver com a sua. Se liderar. Então, essa leitura de contexto, imagina cada vez que tu muda de projeto. Não pode chegar... Tem que chegar lendo. É isso, chegar lendo. É a primeira coisa que tem que fazer, ouvindo. Primeiro um reconhecimento de território. Total. Antes de sair fazendo qualquer coisa. E é legal o que tu falou, porque tem uma frase em inglês que eu gosto muito, que é para outra coisa, e eu acho que se aplica muito ao mundo dos negócios, que é or getting fitter or getting fatter, ou seja, ou tu tá emagrecendo ou tu tá engordando. Nos negócios isso é muito verdade, e é uma das coisas que a XP tem feito com maestria, porque, poxa, ou a empresa está crescendo, ou ela está morrendo, porque, tem inflação, 2, os concorrentes estão ficando cada dia mais espertos, então, de certa forma, o market share, os clientes vão sumindo da empresa. E, poxa, talvez tu não tenha feito realmente uma transição de carreira, eu concordo contigo, até foi aqui mesmo, né, na Top, no Grupo Primo, são passos tão óbvios que não é uma mudança drástica, é uma coisa que, poxa, né, faz muito sentido, deixa eu dar uma deslocada, deixa eu readequar a minha agenda, alguma coisa assim. Mas esse recomeço de poxa, daqui a pouco parar um pouquinho, pensar, respirar, ter uma visão ampla do que tu tá fazendo. Uma pessoa que vai fazer uma transição de carreira, que está saindo de outra área, por exemplo, a galera talvez não acredite, mas a gente tem muito mais engenheiros no mercado financeiro do que qualquer outra coisa. Mais do que economistas, contadores, administradores. E, de certa forma, é um recomeço. Quando tu ia fazer um recomeço, ou o que tu pode compartilhar para a galera que está nesse momento de recomeçar? Poxa, é engenheiro, arquiteto, não se encontrou na profissão e quer vir para o mercado financeiro. Nossa,
Eu não fiz essa transição, mas eu acredito muito nela, tá? E eu vejo acontecendo muito. É porque a gente tem números. Muitos casos e mais casos, da medicina à engenharia. Sim, né? A gente tem médicos que abandonam a medicina para trabalhar no mercado financeiro. Exato. Da odontologia à arquitetura, mas enfim. E, entre aspas, podem ganhar muito mais dinheiro, inclusive. Exato. Mas o que eu recomendo, né? Eu acho que tem que baixar a cabeça e estudar. Não tem como fugir disso, porque, bem, o mal é um universo diferente, tem um contexto diferente que precisa ser, de novo, lido, mapeado, absorvido e aprendido. Às vezes, eu entendo, tem fora as certificações, né? Tem que passar na prova, tem que fazer a certificação. Estudar com a Top Invest, obviamente. Exato, isso é o mínimo é a necessário. Base da base. A base da base. Aí tu faz a prova, só que o que acontece? Tu vai lá fazer a prova, tu vai estar certificado. Mas tem outras coisas, tem mais leituras, tem mais absorção para ser feita, né? Então, toda essa parte que vem no anexo, eu acho que tem que ser absorvida pode ser feita desde com relacionamento, conhecendo pessoas, se envolvendo, fazendo networking com pessoas que trabalham com isso. Começa a entrar nas rodas que tem essas pessoas deste ambiente. Eu quero trabalhar nesse lugar, eu vou começar a frequentar onde estão essas pessoas. Eu vou participar de eventos. Eu vou, de forma proativa, vou provocar, né? Eu vou procurar, vou olhar, vou fazer uma agenda planejada, vou ser estratégica aqui, né? Não vou ficar sentada esperando. Vou pro LinkedIn, tem que buscar, né? Eu acho que, assim, a certificação é o primeiro passo. Pode estudar além da certificação, porque eu sempre falo, a certificação ela vai te testar, né? E enquanto tu estuda para certificação, tu tá aprendendo. Que bom, essa é a melhor vantagem, né? Não é que, tu tá sendo bem educado aqui, mas eu falo para meus alunos, poxa, a certificação é um pré-requisito, é uma obrigação do mercado financeiro. Então, basicamente, tu tá testando, que tu sabe o básico do básico do básico para galgar qualquer coisa no mercado financeiro. Porque se não tem a certificação, que é uma obrigação, bom, nem dá. Tu tá fora do jogo. Exato. E tem uma coisa que um amigo nosso em comum que fala muito frequentemente, que é o Lescano, ele diz o seguinte para os assessores que trabalham lá com ele na Monte Brava. Gente, só tem um lugar que não tem cliente. É aqui dentro do escritório, que só tem assessor. Então, tira a bunda do sofá e vai fazer alguma coisa. E o networking raiz, eu acho que com a internet as pessoas acabaram perdendo essa essência, sabe? E o networking desinteressado, cara, conversar, trocar uma ideia com as pessoas, não precisa ter uma agenda, não precisa ter um objetivo para te conversar com uma pessoa, trocar ideia mesmo, entender sobre o mercado, frequentar eventos, é mágico. Eu aprendi muito sobre o mercado financeiro nesses eventos antiguíssimos da XP lá. Eu lembro do Expo Money que tinha antigamente, que tinha as palestras, assim, eu vou citar ele, do Baster, eu só for pra caramba do Baster lá de trás, que ainda falava do mercado de opções. Então, realmente, sair da cadeira, ir atrás, conversar com as pessoas e sair da comodidade, né? Porque é muito cômodo a gente ficar lá na internet, igual os machões da internet, xingam todo mundo na internet, chega lá no olho a olho e não falam nada. E realmente tirar a bunda da cadeira, ir pra frente e avançar na carreira e enfrentar o desconforto. Porque toda mudança tem um desconforto, não é verdade? Total. Então, exatamente, cada contato, cada momento que tu tem com uma pessoa, assim, sempre tem uma oportunidade. Claro que tu tem que ter, se tu tiver um plano mais claro na tua mente, tu não vai sair para tudo que é lado, tu vai vai ser mais assertivo nessa absorção dessas oportunidades, mas que elas existem. Então, assim, estudar, como a gente já falou, começa assim, certificação, estudar mais, participar, além da certificação, participar de eventos e fazer networking, e aí entenda-se eventos que tu vai te promover, que tu vai atrás, né? Se relacionar com pessoas desse contexto, também seguir pessoas desse contexto, tá nesse ambiente, né? Fazer um plano financeiro de transição, tá? Eu acho que é importante, porque a transição não vai se dar, o retorno financeiro não vai se dar da noite para o dia, então é muito importante ter esse pé de meia, né? Fazer essa poupança ali, entre aspas, poupança só o nome pé de meia mesmo, né? Não investindo na poupança, para passar pelo menos pelo primeiro um ano e meio dessa transição com conforto. Então, eu sempre gosto de fazer esse alerta, porque existe aí uma, né,
Acho que é uma mística de que, vou virar assessor e amanhã eu vou estar rico, milionário, ganhando muito dinheiro. Isso é só consequência. Calma, filho, calma. Isso não vai acontecer. Não é isso primeiro. É primeiro todo o resto. E o que é todo o resto? É fazer o que precisa ser feito, bem feito. E o que precisa ser feito? Eu preciso montar carteira, ter qualidade técnica, eu preciso atender muito bem o cliente, ter um propósito de ajudar, eu preciso querer de verdade, né? Eu preciso me entregar muito, ser bem intenso, né? É um trabalho de intensidade. Poxa, eu fazia 100 ligações por dia, né? Então... Tá, é aí que eu queria chegar, A transição de carreira tem uma dor. É óbvio que a reserva de emergência, ou reserva de, sei lá, ou reserva de risco, talvez, para tentar uma coisa nova na vida é importante. Mas tu acredita que o part-time job funciona? Do tipo, poxa, eu vou continuar aqui com o meu consultório, vou continuar sendo advogado e vou pegar 3 horas do meu dia para ser assessor de investimentos. Tu vê isso funcionando? Eu tenho um pouco de ressalva. Assim, eu já vi funcionar, poucos casos, bem poucos. No geral, eu vejo a profissão como uma profissão full-time job, tá? Uma profissão que requer tempo, né? É só a gente se colocar no lugar, aquela velha sugestão, né? Se a gente coloca o calçado do outro, a gente consegue responder muitas perguntas que a gente tem. E aqui um bom exemplo. Se eu me coloco no lugar do cliente e penso, nossa, eu gostaria de ser atendida por um assessor que trabalha 3 horas por dia, dedicado à profissão? Talvez não. Então, eu acho que tem a questão de 3 horas por dia não ser suficiente. Às vezes uma reunião, vai dar pra fazer o quê? 2 reuniões por dia, talvez, se for muito preciso, e tiver 2, uma coladinha ali na outra, né? Então, assim... Isso é digital, né? Porque se a pessoa morar em São Paulo, aí, 2 horas não chega aqui na família. Então, assim, tem que ter tempo. Não vai conseguir tempo para se dedicar ao cliente já captado. Fora que tem que ter tempo para captar os clientes. Então, tem aqui, ó, já brecou, assim, eu bem paulista, né? Já brecou, já colidiu, já conflitou, sabe? Então, e fora o cliente, se coloca no lugar do cliente. Puxa, eu acho que dá para fazer por um tempo, talvez, colocando mais tempo do que 3 horas, com data certa para esse fim dessa história aí de transição mesmo. Sim, uma transição de fato, né? Não planejada com um data. Rolo, não rolo. É um plano de transição com datas marcadas, com datas já planejadas, né? Sim, vai ou racha. Senão tu fica assim, tu fica 5 anos nessa história e daí tu não fica nem bem na tua antiga profissão e nem bem na nova. E não dá certo e aí depois vai achar que a profissão não é boa ou enfim, né? Mas eu já vi casos de até, inclusive, médico que fez transição, ficou fazendo ainda plantão e captando dentro do plantão, entendeu? Então, tem algumas profissões... Mas aí era uma estratégia. Era uma estratégia. Então, depende. Não vou dizer categoricamente que não dá, tá? Mas, no geral, eu não recomendo. Tu deu uma resposta de economista agora, né? Depende, veja bem. Veja bem, a gente tem que analisar algumas variáveis importantes aqui no cenário macroeconômico. Não, mas acho que eu passei a mensagem, não? Não, passou, ficou claro, mas não podia perder a brincadeira. Idade, tu vê como um problema? Eu acho que... O nosso público tem muito esse medo e, poxa, eu vou deixar tu responder e eu tenho uma opinião bem clara sobre isso. Eu acho que a idade não importa. Quem começa cedo tem os benefícios e o ônus de começar cedo. E as dores de começar cedo. Eu tive por exemplo, né? Eu cortei meu cabelo bem curtinho na época para ficar um pouco mais... Ficar com, né, cara mais séria. Eu usava a roupa da minha avó, pegava o armário dela e atacava para ficar com... Sabe? com ar mais adulto. Isso, exato. Beleza. Isso lá no início. Por quê? Porque imagina falar sobre dinheiro, investimentos, aquilo que a pessoa acumulou a vida toda dela e tal, né? Daí a pessoa olha pra ti, tu é muito novinha, tem esse lado. Então, tá. O outro lado é se eu já tô com uma experiência de vida, né? Já tenho uma senioridade. E o que pode ser o ônus, talvez? Eu tenho todo o benefício de uma vida toda
trilhada, muitos contatos, muitos relacionamentos que eu já construí, pessoas que eu conheço, lugares, empresas, projetos por onde eu passei, que eu posso aproveitar tudo isso. Agora, o que eu tenho que garantir é que eu vou ter a pegada ali, a intensidade necessária, porque, de novo, a profissão requer essa intensidade comercial, de prospectar, de ligar, de almoçar com o cliente, de marcar reunião, de fazer a reunião, de fazer a carteira, sugestão de alocação, mandar, fazer o follow-up. Não adianta só mandar, a coisa tem todo um processo, né? E é necessário, né? Tem que garantir que isso vai acontecer. Se garantir que isso vai acontecer, a idade vai ser o de menos, não importa. Então, eu vejo muito isso. Então, se você está, de certa forma, em plena forma física, está apto a fazer essa migração. E eu tive uma experiência muito parecida com a tua. Eu pareço que eu tenho 16 anos, né? Foram os cabelos brancos escondidos aqui, mas brincadeira à parte. Eu fui assessor de investimentos em 2011 da Linktrade. E, poxa, a Link teve uma história gigante, né? Foi vendida, depois virou Octo, depois virou Rico, enfim. Hoje faz parte do grupo XP. Poxa, mas em 2011... Se eu tenho cara de jovem agora, imagina em 2011, nem barba de verdade eu tinha. Imagina um guri de 19 anos, do interior do Rio Grande do Sul, tentando explicar para um senhor, às vezes de 40, 50 anos, sobre investimentos. Não fechava. Ele olhava para mim, ainda mais o gringo lá da Serra Gaúcha, o que tu sabe de dinheiro? Quanto tu já ganhou? Quanto que tu tem investido? Então, de certa forma, é um desafio. É óbvio que começar jovem, você tem muito mais energia, você tem, de certa forma, mais resiliência, você está disposto a apanhar, você entende que é um preço a pagar para crescer na carreira. Em contrapartida, eu vejo o contrário. Se você está em plena forma física, quanto mais velho, eu acredito que melhor seja o assessor de investimentos. Porque muito mais histórias que ele construiu. Muita experiência. É muita experiência comercial, networking, pessoas, e tudo ele vai aproveitar. Inclusive, eu falo para meu pai às vezes, inclusive, poxa, ele tá cansado de contabilidade. Nossa, a vida inteira trabalhando no escritório contábil, e contabilidade no Brasil é um troço punk, porque a gente faz para o governo, não faz para o cliente, principalmente empresa pequena. Olha uma transição legal de carreira que tu pode fazer aqui, já que tu tá de saco cheio. Acho poxa, muito ainda mais contador. legal. Olha quanta gente ele conhece. Inclusive, também PJs, né? No caso dele, ele pode trabalhar também esse universo das empresas. Porque tem, assim, na minha época, a gente nem abordava PJ. Agora tem gestão de caixa na empresa. Nossa, a taxa Selic é 13%, 13,25%. Abriu o leque, né? Tem muito mais opções. Tem várias sugestões, soluções que vão além até do caixa, né? Mas eu digo assim, ele ainda pode aproveitar todo esse portfólio, fora os executivos das empresas, né? É isso, é esse aproveitar aí, né? Tu vai, só que tu tem que, eu acho que o bacana é montar esse plano de como aproveitar isso, fazer uma simulação de médio e longo prazo, faz uma simulação um pouquinho mais conservadora, uma um pouquinho mais agressiva, assim, de crescimento dessa carteira, né? Faz um plano comercial, acho que é legal para ele poder visualizar, porque às vezes, por que ele pode não querer fazer? Fico eu pensando, né? Depois tu pergunta para ele. Será que é o medo? Né? Eu acho que é o medo do desconhecido, aquela coisa, mas vou começar tudo de novo. Olha que pretexto bom para tu conversar com todas as pessoas que tu já cruzou na vida, apresentando, né, o novo. Imagina a nostalgia, a diversão que vai ser isso, reencontrar pessoas antigas que passaram na tua caminhada. É realmente muito mágico. Muito legal. Mágico. E talvez ele possa fazer isso com prazer, né, com uma qualidade de curtir a jornada diferente de como ele começou na jornada da contabilidade. Pela maturidade, pela cabeça, né? Porque tá tudo aqui, né, na mente. Por isso que eu acho que no mercado financeiro, para consultor, para assessor, quanto mais velho, melhor. Porque tu vai ter muita história, tu vai ter muito networking. E maturidade também. Porque, poxa, o jovem tem a doença da soberba. Ele acha que ele sabe tudo do mercado financeiro. Eu achava que eu sabia tudo do mercado financeiro em 2000 e lá vai bolinha. E hoje eu não sei nada. Quiçá o que eu sabia lá naquela época, né? E o que tu vê do futuro do mercado financeiro? Por exemplo, no mercado europeu, a gente tem muito consultor, que ele é baseado em fee-based, né? Ele recebe um percentual da carteira, ou recebe um valor fixo. Na América, a gente está meio a meio, né? Meio commission-based, que é a comissão, como é o modelo principal da XP, meio como FII. E aqui no Brasil, a gente está começando esse modelo de fee-based agora. A CVM liberou, se não me engano, em 2017. Começou agora os primeiros consultores de investimentos. O que tu, a XP, enxergam desse modelo?
Olha, eu acho que os modelos, eles podem coexistir, não vejo nenhum problema. São formas, né? São formatos e formas de se trabalhar. Acho que o contexto e o mercado, ele vai sempre caminhando de acordo com aquilo que o cliente se sentir mais confortável. Para começar um mercado novo não é fácil, a gente sabe, né? Porque quanto tempo aí de 20 anos para a gente colocar num tamanho muito longe ainda da sua máxima potência. Então, eu acho que tudo leva tempo, né? Mas tudo pode... Acho que todos os formatos podem coexistir, desde que muito claros, muito transparentes e muito... assim, que o cliente consiga entender e fazer a sua escolha. Tem que educar. De novo, assim, vou falar a mesma coisa que é o que eu acredito. A gente tem que educar. O brasileiro, ele só sabe, teoricamente, até aqui, até a página 1, ali ir no banco e fazer o seu investimento. E ele nunca se perguntou sobre isso. Tá sendo generosa, né? Ainda tô falando, né? Fazer o seu investimento, porque talvez nem isso, no geral. Então, eu acho que com educação, os modelos podem coexistir. Acho que tem uma caminhada muito longa para os modelos que estão começando, né? Aqui no nosso modelo, né? A gente também fez o modelo FI e a gente vê que há uma preferência, naturalmente, se mantém o modelo antigo, o modelo um modelo meio de inércia também. Então, temos que ver como é que vai ser, mas eu acredito que a tendência ainda seja ficar muito no modelo que a gente tem como o que a gente aprendeu, que o brasileiro está recém... Ele está recém aceitando essa ideia, muito cedo para mudar. E a adesão de você, dos assessores, tem sido baixa, então, nesse modelo de FI, por enquanto? Ainda é o nosso menor, não sei a participação exata, mas é a menor parte do nosso modelo. E formação, tu acha que influencia para trabalhar no mercado financeiro? Poxa, tu acha que alguém que fez economia... De graduação, tu diz? Vai ter algum benefício, vai ter alguma vantagem? Alguém que fez, sei lá, engenharia ou matemática, biologia? Eu acho que algumas profissões são as mais comuns, elas trazem aí um pouco mais do raciocínio que se usa um pouco mais, talvez ali a administração, a economia, engenharia, matemática. São elas podem facilitar, podem, mas não sei se vão trazer vantagem. O que eu vejo muito é que hoje, se tu tá com uma base... O que a gente aprende na graduação, basicamente, nós, assim, no modelo que a gente aprendeu, né? Eu acho que eu aprendi muito fundamentos, né? Eu não assim, o dia que... Agora não, né? Depois, eu me lembro, assim, a primeira vez que eu realizei o que era planejamento estratégico, eu falei, gente, agora que entendi que esse negócio fez sentido, que eu tinha aprendido numa aula de administração lá na URGS, e eu falei, gente, na hora nada fazia sentido, né? Então, eu acho que, assim, poderia ter aprendido isso do planejamento estratégico fazendo um curso de gestão depois, entendeu? Então, eu tô falando mais agora na função mais de gestão, né? Mais gerencial aqui. Então, acho que cada um pode buscar aquilo que lhe falta. Tem tanta oportunidade. O mercado mudou muito, né? Não é mais só universidade. Não, tem tanta oportunidade. Tem cursos de extensão, cursos, né, de especialização, de pós-graduação que tu pode fazer e que tu vai estar apto a. Sem ter feito a graduação de 5 anos ou 4 anos em economia, e tu vai fazer em 1 ano e vai estar especialista em investimentos. E banking, sei lá. Eu particularmente, sou muito fã dessas faculdades EAD e tecnólogas que a pessoa se forma em 2 anos, porque ela tem a base, né? Pode ser minha opinião, podem ficar bravos, podem ficar contentes, mas tem muita encheção de linguiça numa universidade para te ficar 5 anos lá e tu ter um título maior, não sei o quê. E o mercado, ele quer resultado hoje em dia, né? Eu acho que a pessoa pode muito bem optar por ser alguém mais acadêmico, ir para uma área acadêmica, estudioso, pesquisa, esse tipo de coisa. Mas o mercado, eu acho que ele vai se adaptar muito bem no longo prazo por esses cursos tecnólogos, onde tu tem uma formação base ali, tu tem um chão, e depois tu pode se especializar fazendo uma extensão, fazendo um MBA, fazendo alguma coisa dessa forma, ou mesmo cursos avulsos, tem muito curso legal hoje. E a gente começa a entrar numa seara de soft skills, né? De habilidades que não são somente as técnicas. O que tu vê de diferencial hoje no mercado financeiro em geral para uma pessoa se destacar?
inteligência emocional. Ai. Tudo isso, a questão da resiliência que a gente falou aqui. Quantos nãos uma pessoa vai ouvir, meu Deus, muitos. Quantas vezes ela vai, né, se sentir ali que tá, ainda mais fazendo vamos pensar agora, me veio aqui o exemplo da transição de carreira. Como vai ser desafiador? Então, a resiliência vai ser essencial para ter sucesso, mas também independente, mesmo quem não está fazendo transição, o trabalho em equipe, gente do céu, não existe, ninguém faz nada sozinho, trabalhar em time, saber trocar, colocar sua opinião e receber de volta um feedback, dar o feedback, tudo isso são soft skills aí, né, essas habilidades não tão pesadas, né, do mercado, que a gente, às vezes, não olha muito. E, às vezes, o mercado financeiro mais tradicional vai deixando um pouquinho de lado e a gente tem que olhar. Tem que olhar e muito. Comunicação, se comunicar bem. Olha só, a gente não está falando de uma transformação. Eu não estou falando de mudar a forma como o brasileiro investe. Então, imagina eu chegar falando difícil. Eu chegar falando... financeiras, exato. Ceteris paribus, é um barato. Letras e letras e sopa de letrinhas e ficar assustando todo mundo. O que vai fazer? Todo mundo sair correndo? Então eu tenho que ser acessível, eu tenho que ser empática, eu tenho que, né, me conectar. Então tem várias aí dessas soft skills que merecem muita atenção, muito carinho. E eu acho que vale a pena colocar na lista aí também de quem está buscando se desenvolver. Dá uma olhadinha, tem muita coisa boa aí para desenvolver. Eu gosto muito do mercado financeiro, da empatia, né? Muito, né, entrando nas palavras difíceis, o rapport, do te identificar com a pessoa, ter alguma semelhança com ela. Eu acho que isso cria uma conexão. E eu falo muito que para te triunfar no mercado financeiro é um mercado difícil, é um mercado disputado, porque tem muito dinheiro envolvido, as pessoas ganham muito bem. Então, obviamente, muita gente quer vir participar desse bolo. Então, tu tem que ter sangue nos olhos, para não desistir, tu tem que estar brigando pela tua caça, de certa forma, tem que ser uma leoa, né? Porque a leoa que caça, não o leão fica lá esperando. E a resiliência é muito importante, porque eu acho que tu é uma prova disso, eu sou uma prova disso, de que as coisas não vêm do dia para a noite. É muito trabalho, esperar, paciência, continuar fazendo, continuar com energia a milhão para ter sucesso ali na frente, que a recompensa vai vir. É igual o pensamento do sócio. Talvez demore mais do que tu imaginava, mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, a recompensa vai vir. Então, a resiliência, para mim, é a grande chave do mercado financeiro para vencer no longo prazo. Perfeito, concordo. Bianca, foi um prazer inenarrável te ter aqui. Te acompanho há muito tempo. Fico bem feliz de tu ter aceitado meu convite. E onde que a galera te encontra hoje? Então, hoje eu tô lá no meu Instagram, @BiancaJuliano_. Posto bastante coisa sobre assessoria, porque é um tema que eu amo. Muito sobre essa questão da resiliência, dicas para quem está fazendo transição de carreira. Então, acho que é por aí. Até tem um guia rápido da transição que eu vou repostar lá para quem quiser acompanhar, que traz um pouco desse passo a passo aí. Hoje a gente vê transição de carreira muito forte para o mercado financeiro, bombando, e vê também uma nova oportunidade, uma carreira que nasce já logo de cara, muito voltada para assessoria, né? Pessoas que já estão terminando a faculdade e que já estão pensando que eu quero ser assessor, já querem ser assessores desde o início. Antigamente era, eu quero ser médico, advogado, né? Então, acho que... lá nos Estados Unidos, Financial Advisor era uma das profissões mais desejadas lá. Então, é um assunto que tem muito pano para manga. A gente aprendeu, a gente tem muito aprendizado aqui. Claro que a gente também segue aprendendo e várias coisas vão nascendo também. A gente tem que ficar sempre acompanhando. Mas é isso, adoro compartilhar. Então, vou estar lá sempre no Insta, tô com vocês e é muito bom. Legal, gostei. Tu deu um Instagram, porque quando a galera manda, não, me segue no LinkedIn, é porque a galera não tá na rede social. Gente, não. Aí é muito... Não. É muito... Eu acho muito sem graça o LinkedIn. É muito sem graça. Pra não dizer outra coisa. Não, nós estamos lá, mas é sem graça pra caramba. Porque ele...
não tem aquela animação do Insta, né? Exato. É a palavra que eu notei aqui, a minha folha do meu roteiro tá todo rabiscado, eu tenho déficit de atenção, então se eu não vou escrevendo as coisas, eu me esqueço de tudo aqui, ó. Feliz. Eu acho que se tu não aproveita a jornada, se tu não é feliz no que tu tá fazendo, então, cara, LinkedIn é chato pra caramba. Não, gente, não. Tem que curtir a jornada, a gente tem que ter, senão não tem como fazer uma jornada de longo prazo. E aí, um recadinho final, tá? Gente, pra gente transformar alguma coisa, não é de hoje para amanhã. Então, a gente tem que ter resiliência e a gente tem que ter persistência, a gente tem que resistência, durar, né? Tem que construir, assim, a gente vai precisar de tempo. Então, a gente precisa se divertir na jornada. Tem que se divertir na jornada. É isso, gente. Muito obrigada. Galera, não deixe de dar o like, se inscrever nesse podcast. Tenho certeza que vai ser fantástico. Muitas histórias novas vão rolar por aqui ainda. Me sigam no Instagram, kleber.stumpf, na Top Invest também no Instagram, no YouTube, todos os mesmos nomes. E, Bianca, uma última pergunta. Como está há muito tempo no mercado financeiro, uma coisa que eu gosto muito de perguntar é: tu lembra de alguma história de trote engraçada que tu vivenciou? Tu aplicou, que tu sofreu, alguma coisa assim? Trote? Não, cara. Putz. Nem um trotezinho. Old Times da XP. Ih, temos segredos ocultos aí. Não. Tem as histórias da gente comemorando meta, desafio. Teve a gente teve um desafio gigantesco, né, no número de novos assessores na XP. E era um baita de um desafio, a gente estava com um gargalo gigantesco no vínculo de assessores, no processo de vincular assessores na XP e tal. Daí foi uma pegada assim de um semestre, um trabalho muito puxado. E aí um dos nossos diretores falou assim: se a gente conseguir atingir a meta, eu me atiro no chafariz da Faria Lima. Sabe dessa? Tá sabendo? Dito e feito. Essa história ficou famosa. E aconteceu. E eu tive participação direta, porque eu tava lá fazendo os vínculos e fui desenrolar, né, o processo dos vínculos. Tava muito demorado, assumi lá o processo. E aí, com a equipe que já tava, a gente revisitou todo o processo e não é que deu certo. E a gente fazia ia saindo os códigos assim, direto. Era tipo... Todo dia a gente mandava o e-mail, né? E aí saía colocando a touquinha de banho. Outro dia chegava o óculos de mergulho. Outro dia espumante. E lá foi ele, cara, pro laguinho. Muito legal essa mensagem, porque essa é a parte de se divertir no processo. Eu já tinha ouvido essa história de bastidores. E é legal, porque a gente começa a fazer tudo com uma energia melhor, sabe? Óbvio que a gente tem o trabalho, tem a responsabilidade, a seriedade, mas o foco passa a ser 50% no trabalho e 50% ver o chefe tomando banho no chafariz. Então, demais. Foi muito legal. Bianca, obrigado mesmo. Galera, um beijo. Até a próxima. Nada, valeu, Tchau. gente. Beijo.